Quero proteger a mãe, acarinhá-la, deixar que tudo permaneça como sempre esteve, intocado. Mas não consigo porque a película translúcida nos olhos de Ben e o maitdom e a camisa suja de sangue dizem-me que se eu não fizer nada, cedo assistirei à morte do meu irmão. Penso ainda que a mãe é uma mulher muito triste, que se resignou a essa tristeza, que os filhos aconteceram-lhe como os acidentes sucedem aos condutores distraídos, os maridos também. E entendo o que o Ben quis dizer quando a acusou de enfiar a cabeça na areia. É como se ela não fosse responsável por nada disto, como se vagueasse pelas margens da sua própria vida, um fantasma que não abandona a casa que lhe coube assombrar. Vá! Insiste ela. Despacha-te! Tem os olhos úmidos. Não é a mesma de antes. Até a rocha mais sólida acaba por sofrer a erosão do mar. Tomo um dos comprimidos. Em 20 minutos sinto a ansiedade recuar, como nuvens que de repente abandonam o céu azul. Quase à hora de jantar, quando a casa cai num agradável silêncio, ouve-se um carro. Pneus na gravilha, vozes dissimuladas pelo muro. Coff levanta a cabeça para logo abaixar. Caff e T-Rex avançam pelo relevado e descem a rampa até ao portão. Os cães mais jovens adoram novidades. Os mais velhos já viram de tudo. A noite alentejana é morna, o vento não corre. Gabriel passou a tarde deitado numa espreguiçadeira ao telefone. Carmen adormeceu e o ressonar dela percute-se pelo corredor. Entre e abro a porta dela. O cheiro a perfume é desagradável e ali está a gorda deitada na cama de docel, o MacBook dourado sobre a escrivaninha, a mala Louis Vuitton no chão, aberta. O lorazepam faz-me encolher os ombros. O Edgar chegou, digo eu. Ela abre os olhos na penumbra, limpa os cantos da boca com as costas da mão. Que horas são? Pergunta, ensonada. Deixo a porta aberta. Não me apetece receber o Edgar sozinha. Os cães ladram, ouço a porta do quarto da mãe abrir-se. Depois vejo Gabriel atravessar o jardim, telefone na mão, em direção ao portão. Núria está cada vez mais magra. Chega de saltos altos, um vestido justo, as pernas bamboleiam como um veado recém-nascido. Ao lado dela, Edgar é o mais carrancudo dos seres humanos. Viagem muito chata, ouço dizer a Gabriel. Gabriel e ele abraçam-se brevemente. Núria e eu trocamos um beijo leve. Ela diz, que chatice de viagem. E depois vejo Márcia com a sua mala pequena, as pernas gordinhas e infelizes nos calções brancos. Vou direto a ela, abraço-a, um beijo no cabelo. Olá, tia, diz-me e sorri. Tem um sorriso lindo esta miúda. É filha do primeiro casamento do Edgar e, ao contrário do pai e da madrasta, é doce. Tem 16 anos, não é bonita e sábio. No verão passado, com a família toda à mesa, excepto Ben, claro, a avó perguntou-lhe o que gostaria de ser e ela respondeu, funcionária pública. Que horror! Disse a mãe. Discussão de 1h30 sobre o futuro de Márcia, mesmo depois de ela se ter levantado para ir jogar Game Boy no sofá. Jogava sobretudo Tetris e a Lenda de Zelda. Tenho um jogo novo, diz-me ela, e tira-o da mochila. Chama-se simplesmente Golfe. Tu gostas de golfe? Credo, tia, diz ela. Odeio golfe. E passa por mim em direção à casa, uma mochila colorida às costas, arrastando a pequena mala. Imagino-a daqui a 20 anos, numa repartição de finanças, a jogar golfe no seu Game Boy à hora do almoço. Núria está a falar com a mãe no interior da casa. A noite é de breu. Digo o teu nome baixinho. Ben. Como se o vento pudesse levar o chamamento. Cedo, tudo assenta. Márcia pergunta se pode ficar no meu quarto. Digo-lhe logo que sim. Ajudo a instalar-se, depois deixo para ajudar a mãe na cozinha. Corto tomates, pepinos, alhos, ajudo com o refogado, ela dá ordens, eu cumpro-as. Está a fazer um arroz de peixe que cheira tão bem, mas quase não fala. Soturna, gestos mecânicos, como quando acorda de manhã para alimentar os cães e contempla, melancólica, as roseiras no muro. Edgar e Núria fecham-se no quarto. Sento-me no sofá ao lado de Márcia, debaixo dos candeeiros de latão. Que mesa tão feia, diz ela. É do Saarinen. Aquele do Senhor dos Anéis? Rio-me.
Quando Márcia era miúda, costumava dar puns dentro da cama e depois ajeitava os lençóis e dizia: "Este foi para a tia." Ela tem o Game Boy nas mãos. Da cozinha ouve-se o som dos tachos. Gabriel continua ao telemóvel. Carmen está sentada a ler e esqueceu-se de tirar os óculos de sol, apesar do escuro. "Que jogo é esse?" pergunto. "Tetris." "E o golfe?" As peças caem sem fim, encaixando-se. Plip, plip. Depois, ao passar de nível, Márcia inclina-se para mim e pergunta baixinho: "Qual é a cena dele?" Olha para Gabriel, o T-Rex atrás dele como uma sombra. "Dinheiro", respondo. "Inventou uma startup que deu certo." "O que é uma startup?" Dou-me conta de que até os tempos modernos já são antigos para a geração dela. "Era a cena dele", respondo. Gabriel inventou um colchão cuja fibra foi patenteada pela NASA. Aos 25 anos recebeu uma bolsa da Guggenheim e depois passou à obscuridade como tantos dos génios dessa altura. É também um parvalhão. "O tio Ben?" pergunta Márcia. "Ele disse que vinha." "Disse-te como?" Ela encolhe os ombros, carrega nos botões do Game Boy. "Nós falamos, tia." "Falam?" "No Snapchat." "O que é isso?" "É uma cena." Nem sequer sabia que o Ben tinha um telemóvel. Ela perde o jogo de Tetris, recomeça logo outro. Caf aproxima-se na sua ginga matreira, salta para o sofá e deita-se ao lado de Márcia. "E então, ele vem?" "Já cá esteve", respondo. "Foi-se embora." "Porquê?" Deu um pontapé ao cão e o Gabriel bateu-lhe. "Ao cão?" "Ao tio Ben." Ela baixa o Game Boy. Olha para o exterior, onde Gabriel e Carmen conversam, bebidas na mão. Núria e Edgar saíram do quarto. Ela mudou de roupa, agora veste-se como uma das Kardashians. Ele usa uma t-shirt demasiado apertada para a barriga. "Magoou-o?" pergunta. "Um pouco. Nada que ele não aguente." "O tio Ben é fixe", diz ela. "Só faz é merda", corrijo. Márcia ri-se, inclina a cabeça para trás. Usa aparelho nos dentes, os elásticos se esticam, as caixinhas verdes sobre o esmalte. "Disseste merda, tia." "Eu sei." Ela tira o cartucho do Tetris e enfia o cartucho do golfe. "Também sou gay como o tio Ben", diz ela. "Estás a falar a sério?" Ela encolhe os ombros. "Sei lá, se calhar sou." "Gostas de raparigas, é isso?" "Gosto de ti", respondeu ela. Lá fora, Gabriel está de pé, agitado. O som perde-se pelo que só o vejo a mexer os braços com energia a explicar qualquer coisa aos outros. De certeza que está a falar de Ben, do confronto desta tarde, do pontapé ao cão, do murro, da camisa ensanguentada, do desaforo. Enquanto isso, o nosso padrasto, no 10º aniversário da sua morte, torna-se a figura secundária que sempre foi, um cenário para os nossos problemas infinitos. As dracaenas estão a definhar. Os enormes vasos parecem-se com urnas às quais as cinzas do nosso passado serão entregues. Algures no Sul, julho de 1995. Talvez seja esquisito ter um irmão gêmeo que gosta de rapazes, mas há qualquer coisa nisso que também é engraçada, como um segredo que ela pode contar às amigas. Se tivesse amigas, claro. Mas Benedita, dita para alguns, não para todos, é esquiva como uma folha no outono. Aos 12 anos já perdeu toda a ligação com as coisas da infância. Recentemente leu um livro de poemas de Rimbaud chamado O Barco Bêbado, que roubou em segredo à biblioteca do pai falecido. Tentou ler alguns trechos do livro a Benjamin, mas o gêmeo mostrou-se largamente desinteressado. Contudo, olhou longamente a fotografia do poeta, a única existente na contracapa. "Era este?" perguntou Ben. "Sim", respondeu ela. E ele continuou a fazer o cubo mágico que o pai anos antes trouxera de uma viagem de negócios a Berna. Partilhavam um quarto na casa de Lisboa e partilhavam um quarto na casa de férias, um time-sharing que o engenheiro Campos mantivera desde 1980 e que a mãe detestava. 4 anos após a morte do marido, mantinham a disciplina das férias, do primeiro ao último dia de julho anualmente. Benedita levou clandestino o livro de Rimbaud no ano em que tudo finalmente ruiu. A viagem foi um pronúncio.
A mãe teve um ataque de fúria com Ben, que na bomba de gasolina desapareceu durante 15 minutos na casa de banho. A bomba cheia de carros em viagem para o sul, a confusão instalada, um calor de morte. Benedita lembra-se de ver a mãe aparecer com Ben pelo braço, arrastando-o para o carro. O rapaz rubro de vergonha. Sentou-se ao lado da irmã no banco de trás, Gabriel no lugar do passageiro. Não temos tempo para isto, por amor da santa! E a mãe arrancou esbaforida. O carro de Edgar e Carmen aguardava-os à saída da bomba. Estavas a bater uma, puto? Provocou Gabriel. Gabriel! Gritou a mãe. Ben não disse nada. Humilhado, tirou da mochila o cubo mágico e pôs-se a brincar com os dedos fincados nas caixinhas móveis. Mais tarde, quando chegar à casa de férias, vai ligar a televisão e ver os desenhos animados. O Ren and Stimpy ou o Beavis and Butthead. Benedita nunca chegará a entender como é que os rapazes conseguem juntar o inconciliável: bonecos e masturbação, criancices e desejo sexual. Durante a viagem, recordou a descoberta da homossexualidade do Benjamin. Nesse tempo, não lhe chamaria assim, homossexualidade. O mais acertado era dizer: o meu irmão gosta de rapazes. No ano anterior, quando ainda frequentavam a mesma turma, reparou na maneira como o irmão olhava para o professor de português. Um tipo jovem que era corredor de fundo e muitas vezes aparecia na escola de calções e ténis, ainda suado das corridas. O setor, sentado no tampo da mesa a explicar a diferença entre personagens e narrador, contexto temporal e espacial, a viúva coxa e o papagaio de Virginia Woolf, as pernas a balouçarem e metade das coxas visíveis sob os calções de algodão. E Benjamin a olhá-lo com um rubor que só podia acontecer por uma de duas razões: ou estava envergonhado ou excitado. Revistou as gavetas de Benjamin, encontrou caixas de pastilhas, um par de headphones estragado, um bloco de desenhos a carvão, uns carrinhos da Matchbox que haviam pertencido a Gabriel e, por baixo de tudo, escondido no fundo da gaveta, um recorte. Era uma fotografia arrancada às revistas pornográficas de um homem todo nu, o rosto voltado para o lado esquerdo, a mão direita segurando o pénis ereto, a outra mão na anca. Benedita fechou a gaveta e já não teve dúvidas. Chegados à casa em timeshare, Benedita sente-se melancólica. Aos 12 anos já tem fortes vagas de tristeza e está sempre preocupada com o seu irmão gêmeo desamparado, de quem ela sente que precisa de cuidar. Imperioso não deixar que Benjamin resvale para as trevas. Vai dar uma volta às redondezas. Aquela parte do sul é desinteressante, monótona. Urbanizações com piscinas redondas, estradas poeirentas. A praia mais próxima fica a meia hora de caminho. Nunca se soube por que razão o pai quisera aquele timeshare. Numa estrada secundária, perto de uma árvore, certificando-se de que ninguém havia, massacrou o chão de terra com os ténis. Deu pontapés no tronco da pequena figueira. Despenteada, afogueada, regressou pelo mesmo caminho. Quando entrou na casa pela porta da cozinha, a mãe estava a cortar peixe em filetes. Ao lado dela, Benjamin observava. "Queres fazer o polme?" perguntou ela ao rapaz. "Quero", respondeu ele. A mãe ensinaram-o a juntar farinha, cerveja, sal, ovos e pimenta, a usar a varinha mágica até atingir a consistência certa. "Isso bem feito", gozou Gabriel, atravessando a cozinha em tronco nu, prancha de surf debaixo do braço, já preparado para se atirar ao mar. "Gabriel, as horas", advertiu a mãe. Era provável que Gabriel só regressasse tarde, e não podia ser porque Neil e Tony estavam convidados para o jantar. "O que é que aconteceu aos teus ténis?" perguntou a mãe a Benedita. Ela saiu da cozinha e atravessou a casa feia, onde os outros ocupantes de timesharing esqueciam as suas coisas. Romances policiais mastigados nas alcovas, cremes de proteção solar, toalhas úmidas, raquetas de ténis estragadas, boias de criança. A pequena televisão ligada na MTV. O jardim dava para a piscina comum entre 5 propriedades. Sentada na cama, tirou os ténis e guardou-os a um canto. Substituiu-os pelos chinelos de praia. O chão de tijolo escuro, cortinas sujas a taparem as janelas por onde entrava a luz intensa do sul. Algum pó pelos cantos, um par de cabides esquecido no armário e uma bola de futebol sem ar. Resquícios da família anterior. Carmen, com uma escova na mão, espreitava para dentro do quarto. "O quê?" "Estás de olhos fechados." "Não estou nada", disse Benedita. Carmen afastou-se enquanto ela ruborizava. Se calhar tinha começado a falecer em vida, tal como o pai nos últimos anos.
Sentada na cama, abriu a mochila e do interior retirou o livro roubado à biblioteca do suicida e depois deixou-se cair na cama de molas e colchões baratos e adormeceu. Quando abriu os olhos, Benjamin estava sentado na outra cama. O dia ensombrecera. Estremunhada, perguntou-lhe que horas eram. 7:30, respondeu ele. Ela respirou fundo. Odeio esta casa. Dita, disse ele. O quê? O irmão fez uma pausa longuíssima. Tinha as unhas brancas do pomo, o rosto pálido, confuso. Estão a chegar, disse ele e levantou-se. Usava uns calções velhos e uma t-shirt demasiado larga para o corpo tão magrinho. Estava descalço. Viu Ben sair do quarto. A seguir também ela se levantou. Secou a baba dos cantos do lábio com as costas da mão. Avançou para o corredor e ouviu a voz masculina de Neil, o sotaque muito britânico. Ao fazer o caminho até à sala, compôs-se. Alisou a roupa, o cabelo para trás das orelhas. Com a ponta dos dedos de pianista, verificou se não tinha remelas nos olhos. Tentou sorrir e sentiu-se estúpida. Dita! Disse Neil, alegre, e abraçou-a. As mãos rugosas do inglês afagaram-lhe o rosto. A mãe tinha os braços cruzados, Carmen segurava um exemplar do livro, Edgar ainda não aparecera, Gabriel não regressara. So, this is the amazing novel, disse o inglês e recebeu o livro das mãos da irmã mais velha. I've signed it for you, assegurou Carmen. Wonderful, disse Neil. Ao lado de Neil, Tony permanecia em silêncio. Segurava o braço direito com a mão esquerda. Tinha crescido bastante desde o ano anterior e agora Benedita tinha de olhar para cima se quisesse ver-lhe bem o rosto. Andam por aí, o Gabriel foi ao surf, ouviu a mãe dizer, mas pusera os olhos em Tony e já não ouvia nada. Neil pusera-lhe o braço em torno dos ombros, um gesto que o pai nunca fizera. Moveram-se em grupo para a sala, onde Ben estava sentado no chão, em frente da televisão, a ver um episódio de Ren and Stimpy. Oh, estes bonecos americanos, disse Neil. Ben, chamou a mãe, mas o filho não se voltou. Pelo canto do olho, segurando instintivamente a mão de Neil, que pendia do seu ombro direito, era tão fácil estar na presença dele como um amigo de longa data. Benedita decorou as feições de Tony, que de ano para ano mudavam. Os ossos malares mais sobressaídos, os olhos mais escuros, a palidez mais acentuada, os lábios invulgarmente grossos para um inglês e assaz silencioso. Mesmo quando, em anos anteriores, dormira em casa deles, na cama desdobrável, Tony falava pouco. Jogavam ténis, iam à praia, passeavam pela vila a seguir ao jantar, comiam gelados, bisca e queimes. No verão de 1992, Tony interrompeu o seu semi-silêncio e, quando estavam sentados no muro raso, o pôr do sol a descer sobre o horizonte, perguntou-lhes em inglês: O que é que aconteceu ao vosso pai? Ben e Dita tinham 10 anos, o rapaz 15. Era mais próximo em idade de Gabriel, mas este sempre dissera que o filho de Neil lhe dava calafrios, que era um esquisito como tudo. Benedita trocou um olhar com o gêmeo, que respondeu: O pai foi desta para melhor. Neil, que tinha uma bola de ténis na mão, bateu com ela 2 vezes no empedrado e respondeu: Não há lugar melhor nenhum, só há esta merda. Como é que sabes isso? Perguntou ela. O quê? Que não há lugar melhor? Neil encolheu os ombros, o som oco da bola novamente a ressaltar. Se houvesse, já lá estávamos, respondeu ele e levantou-se. Tinha pernas longas e musculosas, uma assustadora mutação. O rapazinho, que em 1991 era um pré-adolescente, transformara-se. Embora ainda partilhassem o quarto, Benedita pressentia que em breve isso chegaria ao fim, que a diferença de idades se tornaria inultrapassável. Talvez por isso eles se esforçassem tanto por agradar a Tony, por sentirem que o rapaz já estava noutro patamar da vida. Cia, disse ele. Um momento de silêncio, os chinelos de Tony a palmilhar o chão morno. Os gêmeos ficaram sentados no muro, as pernas a balouçarem, cada um deles secretamente angustiado com a ausência do rapaz. Benjamin, insistiu a mãe, diz olá às visitas. Benjamin olhou para trás, mas logo tornou a fixar o olhar na televisão. Levantou a mão esquerda e acenou um olá. No ecrã, Ren arrancava as terminações nervosas dos seus próprios dentes com um alicate. Que horror, Ben! Não sei como consegues ver isso, exclamou a mãe. Adoram esta porcaria,
disse Neil. Para surpresa de Benedita, Tony aproximou-se de Ben, sentou-se também no chão e ficou a ver os desenhos animados. Eu não me disse, confirmou Neil, suspirando. Olhou para Carmen e propôs-lhe um jogo de xadrez depois do jantar. E eu? Perguntou Benedita. Tu és da minha equipa, garantiu ele. Hoje ensino-te a abertura inglesa. Quando acordou, a meio da noite, suada do calor, ergueu a cabeça da almofada e viu a figura esguia do irmão na outra cama, em cuecas, dormindo de barriga para baixo. Na cama desdobrável, encostada à outra parede, o corpo adormecido de Tony, muito mais comprido, os tornozelos de fora. Ressonava de boca aberta. Destapado em tronco nu, também ele de cuecas, tinha a mão direita enfiada dentro do tecido e segurava o membro ereto que, comprimido contra as cuecas, era como a tromba de um pequeno animal, grossa e túrgida. Benedita já tinha ouvido falar daquilo. Por vezes os rapazes tinham ereções durante o sono. O brilho da lua entrava pela janela sem cortinas. Ela ficou a olhar para o pênis ereto de Tony e sentiu uma estranha felicidade. Recordou a fotografia pornográfica encontrada na gaveta de Ben. Adormeceu assim. Na manhã seguinte, ao pequeno almoço, encontrou Neil a fazer panquecas. As panquecas acabaram queimadas por baixo. A mãe tirava do pequeno frigorífico os iogurtes, o leite e o sumo. Benjamin estava sentado à mesa, mas olhava para a porta aberta, através da qual se via a tijoleira cor de barro, mais ao fundo a piscina comunitária. Continuava com restos de polme debaixo das unhas. Goalie, disse Neil, ao reparar nos ténis de Benedita que se pôs ao lado dele a observar os gestos do inglês no pequeno fogão. O que é que lhes aconteceu? Nada, respondeu ela, evitando recordar o acesso de fúria do dia anterior. Ainda se sentia um pouco deprimida, mas o cheiro do azeite, a água de colónia de Neil, a luz do novo dia, trouxeram-na para cima. É descuido, disse a mãe. Anda sempre de cabeça nas nuvens e não vê onde pisa. São só uns sapatos, contrapôs Benedita, procurando a manteiga no interior do frigorífico, cuja temperatura era quase tão quente como o dia. Custaram uma fortuna, argumentou a mãe. Tu imploraste para os teres. Neste momento, Gabriel entrou na cozinha em tronco nu, calções e chinelos. Sentou-se ao lado de Ben e deu-lhe uma valente palmada nas costas. Ei, Neil, vamos jogar hoje? Perguntou e fez um movimento de um backhand imaginário. Quero destruir-te. Neil riu-se, de frigideira na mão, voltando as panquecas. Destroy you? Repetiu, abanando a cabeça. Onde é que tu ouves essas coisas? Num gesto súbito, algo descontrolado, a frigideira voltou-se ao contrário e 2 panquecas aterraram no chão. Shit, disse Neil. E depois voltou-se para a mesa e pediu desculpa. Benedita apressou-se a ir apanhar as panquecas queimadas e deitou-as ao lixo. Neil levou as mãos à cintura, respirou fundo. Sabem o que é que faz falta? Um cão, disse ele, para comer aquilo que nós deixamos cair. Estás louco, argumentou a mãe. Para além destes filhos todos, ainda ter de tomar conta de um animal. Neil deitou nova preparação de panqueca na frigideira. O azeite já queimado soltou fumo. Pois, mas os animais são grandes amigos do homem e, curiosamente, ajudam a manter a casa arrumada. Por falar em casa, por que raio é que nas vossas casas de férias é tudo tão precário? A palavra precarious não foi entendida imediatamente. O que é ordinário? Perguntou Carmen, que entrou na cozinha ainda de robe. Nesses tempos ainda conservava as formas voluptuosas da juventude, as grandes mamas em contraste com uma cintura elegante. Foi diretamente à cafeteira e ligou-a. As casas de férias, respondeu Benedita. Ah, tens razão, disse Carmen. Parece que saíste do mundo normal e entraste nas viagens de Gulliver. Exactly, disse Neil. É tão estranho, as pessoas passam o ano inteiro a trabalhar, a juntar dinheiro para depois virem de férias e encontrarem... Abriu a gaveta ao lado do fogão e tirou do interior uma colher de pau tamanho miniatura. Isto. Todos se riram, excepto Ben. A irmã reparou que ele continuava a olhar pela janela para alguém que mergulhara na piscina e nadava com largas braçadas. Era Tony, que usava um fato de banho vermelho. Chegou à beira, empurrou-se para cima com os braços magros e rijos, os calções vieram à superfície e Benedita, enquanto abria um iogurte e o comia com uma colher de plástico, pôs-se a imaginar o pênis dele, oculto pelo tecido subitamente ereto, como na noite passada. Imaginou Tony a entrar pela porta a pingar água e, de mastro em riste, atravessar a cozinha na direção do quarto. Mas o rapaz deitou-se à beira da piscina, ao sol.
o som do café a fazer. As pessoas não querem saber desde que haja praia, disse Carmen enquanto se servia de café. Ficam tão enfeitiçadas com essa ideia que até podias enfiá-las num bunker a pão e água. O que é um bunker? Perguntou Benedita. É uma marca de frigoríficos, respondeu Gabriel, que comia alarvemente uma torrada cheia de compota. Neil riu-se. Isso é junker, tenista, disse ele, e trouxe nova leva de panquecas queimadas para a mesa. A mãe pegou numa e olhou para a parte de baixo. Vai fazer aquela cara, pensou Benedita, e a mãe fez mesmo aquela cara de ligeiro desgosto. You really shouldn't be making the pancakes, comentou baixinho, mas a conversa, que entretanto começou por causa da palavra bunker. Carmen contava que Hitler se casara com Eva Braun no Führerbunker em 1945, 2 dias antes de se suicidar. Afogou as palavras da mãe, que ficou a olhar para a infeliz panqueca. Demasiado cedo? O quê? Estava a perguntar se é demasiado cedo para irmos jogar ténis, repetiu Neil, enquanto mastigava uma panqueca. A mãe olhou para o relógio. São 10h30, claro que não é demasiado cedo. That's not what I meant. Fez silêncio na cozinha. Os irmãos entreolharam-se. Tony entrou na cozinha, cabelo molhado, toalha à cintura, os calções demasiado curtos. Nem sinal de uma ereção. À luz do dia era menos bonito do que parecera no dia anterior. Deixara de ser belo como um nenúfar, pensou Benedita. A adolescência trouxera-lhe um peito encovado, acne nos ombros, o nariz demasiado largo. Os olhos haviam perdido algum brilho. Embora nunca tivesse sido um miúdo propriamente agradável, tornara-se ainda mais esquisito. Esquisito como tudo. Tony foi ao frigorífico, abriu, tirou um sumo de laranja do interior e bebeu-o do gargalo. Usa um copo, disse Neil. Whatever. Tony foi sentar-se ao lado de Benjamin e serviu-se de café. O que eu quis dizer foi que... Claro que podemos ir jogar ténis, atalhou Gabriel. Olhou para a mãe, que remexia na panqueca queimada, depois novamente para Neil. Preciso de destruir-te, acrescentou. Neil riu-se. Alguém bateu na janela. Carmen voltou-se e viu Edgar, que do outro lado do vidro, boné na cabeça como os realizadores, a chamava. Segurava um chapéu de sol ao ombro, uma toalha em torno do pescoço. Que chato, disse Carmen. Sempre com as pressas. Limpou a boca com um guardanapo. Benedita reparou que os lábios deixaram uma marca vermelha de batom no papel. Ainda por cima o Edgar não me deixa dormir. Faz sonilóquios. O que é isso? Perguntou Gabriel. De chávena de café na mão, Carmen levantou-se e desapareceu pelo corredor. Pessoas que falam enquanto dormem, respondeu a mãe. Ben olhou para Neil e perguntou. E tu, onde é que dormiste? Benedita sentiu os músculos contraírem-se, a vergonha alheia diante da pergunta tão ridícula e inocente do irmão, como se não entendesse nada do mundo. O pai sempre tivera razão. Ele precisava de ser mais protegido do que os restantes. Carmen atravessou a cozinha com um saco de lona ao ombro, os óculos escuros Prada, o chapéu de palha, o batom retocado. Lá fora Edgar aguardava no Volkswagen azul. Dormi aqui, respondeu Neil. Aqui onde? Insistiu Ben. Gabriel riu-se. Oh, pobre Benjamin, disse ele. Quando é que vais acordar para a vida? Para com isso, ralhou a mãe. Isso o quê? Neil, implorou ela. O inglês tentou sorrir, depois trocou um olhar com o filho. Sentada ao lado de Ben, Tony parecia indiferente a tudo aquilo e mastigava uma panqueca lentamente. Anunciou. Bom, eu e a vossa mãe... Vão casar-se, disse Benedita, e pensou imediatamente. Que estupidez! Mais tarde perceberia que fora a expressão de um desejo seu. Ela adorava Neil. Calma! Riu-se Neil. Não vamos tão longe. Tony despejou um pedaço excessivo de compota sobre a meia panqueca. Levou a panqueca à boca e tentou engolir tudo de uma vez, mas metade despenhou-se no prato. Cuidado! Advertiu Neil. Tenho fome, respondeu o rapaz de boca cheia. Estás todo queimado? Disse Gabriel. O quê? No peito, pá! Estás todo estorricado do sol. Era verdade, pensou Benedita. O peito do adolescente Tony parecia pintado de vermelho. Bastar-lhe uns minutos de sol, mesmo matinal, e ficar assim. Alergia, respondeu Tony, acabando de mastigar.
Engoliu com dificuldade, ouviu-se a glota mover-se. Mas onde é que dormiste afinal? Insistiu Ben. Benjamin, falhou a mãe e começou a levantar a mesa. Não faz mal, disse Neil sempre compreensivo. Olhou para Ben, deu um golo de café e respondeu. Eu e a tua mãe, aliás, a vossa mãe, desculpem, dormimos na mesma cama. A frigideira está toda queimada, protestou a mãe baixinho, enquanto a punha debaixo do fio de água morna que saía da torneira. Podemos arranjar um cão? Perguntou Benedita à mãe. Imaginou um rafeiro lindo e castanho a chegar do corredor, a vir pousar o focinho úmido nas coxas dela. Sure, Dita, respondeu Neil. A mãe olhou para o inglês com reprovação, mas não acrescentou mais nada. Podemos? Tornou Benedita incrédula. Eu adoro cães, respondeu Neil. Eu não adoro cães, disse a mãe. Se tivesses um, ias ver que... De que lado é que dormiste? Perguntou Tony. Tinha os cantos da boca sujos de compota, os dedos oleosos do azeite. As migalhas de pão decoravam-lhe o prato. Gabriel riu-se e levantou-se da mesa abanando a cabeça. Estes dois estão lixados dos cornos, disse, apontando com o polegar e o mindinho o gesto dos roqueiros para Tony e Ben. Linguagem! Ralhou a mãe olhando para trás. Tony, avisou Neil, para com isso. Era só uma pergunta, Dad. Não são perguntas que se façam, disse Neil com a temperança de sempre. Sorveu o café. Depois olhou para Benedita e sorriu. E ela sentiu-se tão feliz que quase não foi capaz de conter uma lágrima. Neil ia ficar com eles para sempre, pensou. Ia ser pai e amigo. Abraçá-la sempre que Benedita se sentisse desamparada. E aquela voz serena que tudo parecia desculpar e que milagrosamente serenava a fúria da mãe era a voz que faltava no lar dos Campos, que ainda mais desde a morte do pai era um sítio lúgubre, alternando entre o silêncio conspícuo da mãe, as reprimendas e o fosso a alargar-se entre os irmãos. Vais ficar? Perguntou ela sem ser capaz de se conter. Ficar? Repetiu Neil sem perceber. Conosco, vais ficar conosco? Dita? Suplicou a mãe. Estou aqui, Dita, disse ele, e estendeu o braço agarrando-lhe a mão. Estou aqui agora. Depois de agora, disse ela, e subitamente tinha os olhos úmidos. Neil olhou para a mãe, que encostada à bancada da cozinha cruzara os braços. Vamos todos jogar ténis, sugeriu a mãe. Que tal? Eu vou ficar em casa, disse Tony. Eu também vou ficar em casa, repetiu logo Benjamin. A fazer o quê? Perguntou a mãe. Ren and Stimpy, respondeu Tony. Oh, por amor da santa! Neil largou a mão de Benedita. Tu vens connosco, miúda, disse ele. We're going to have a blast. Quando regressaram do ténis, Tony estava sentado no chão da sala a ver desenhos animados. E Ben estava no quarto, deitado na cama, ocupado a soterrar dentro de si o que lhe acabara de acontecer.